Está no ar mais um episódio do Mate Conversa, o podcast que descomplica ou não o material de construção, não é não, Fábio? É isso aí, Júnior. Mais um Mate Conversa no ar. Hoje é um episódio aí bem especial pra gente. A gente tá aqui hoje com o nosso amigo Alessandro. O Alessandro que ele é empresário, ele é professor universitário de administração e marketing. E por que o Alessandro tá aqui hoje, né? Meio fora do contexto Mate Conversa. Não é, bicho? Professor. Fora do contexto dos últimos episódios. Então vamos lá, Alessandro. Se apresenta e fala por que você tá aqui hoje, meu amigo. Tudo bom, Fábio? Tudo bom, Júnior? Bom, obrigado pelo convite de estar aqui com vocês hoje, né? Já tinha assistido alguns trechos de vocês do Mate Conversa e vou me apresentar um pouquinho, falar um pouquinho de mim, né? Eu sou o Alessandro Rodrigues, eu sou um franqueado da CVC, estou em Itaquá tem 16 anos. Opa! Caiu. Faz parte. Sou professor Falou universitário, já Itaquá, caiu. Já caiu. Estou em Itaquá há 16 anos, sou morador de Itaquá. Sou professor universitário na Estácio em Santo André. E que mais? Bom, já fiz várias coisas, trabalhei com várias coisas, estou no turismo há muito tempo e acho que o motivo de eu acabar aqui com vocês, né, foi porque eu construí uma casa recentemente, aí tem um pouco mais de um ano, né, que passei por uma reforma na realidade, mas uma reforma que quase derrubei a casa inteira, construí ela do zero. Isso aí. E acabei tendo contato com material de construção, entendendo um pouco mais. E aí acho que estou aqui hoje para a gente falar um pouquinho dessa experiência. É isso aí. Primeiro, Ale, muito obrigado por ter aceito o convite, estar aqui com a gente, dividindo um pouco da voz do consumidor, né? Nós queremos ser essa voz do material de construção e dar voz para todas as partes, né? Então, o consumidor é a parte principal do nosso negócio. Sem o cliente entrando nas lojas, comprando os produtos, não existe material de construção, né? Então, o convite veio muito com esse intuito, né? De você mostrar e falar as suas dores, o que foi legal, o que não foi legal nessa sua empreitada recente de reformar ou destruir a casa inteira e construir ela de novo, né? Eu acho que o que é legal, ô Júnior, até complementando, é que a gente já trouxe em outros episódios representante comercial, que é aquele elo entre a fábrica e a loja. Trouxemos o lojista, que foi o caso do Cris da CR3, e hoje a gente está trazendo o ponto final ali no processo, que é o consumidor, e que tem uma série de pontos, uma série de questões que ainda não abordamos aqui no meio no podcast. Então, muito bom, bicho, muito bom. Ale, obrigado de novo. E me conta aí, cara, como foi essa sua experiência? Você comprou uma casa nova? Vamos lá. Eu comprei uma casa que ela estava bem destruída, estava abandonada a casa, né? E assim, foi um desafio, porque eu estava casando, né? Ia levar minha esposa, levar meus filhos para essa casa. A gente tem um sonho, né? Toda vez que você vai falar de casa, de você mudar, de você reformar, né? Você está falando de um sonho, a família inteira, né? Então, assim, como que vai ser o lar, né? Passa de ser uma casa e começa a ser um lar, né? Você vai viver ali todo dia, vai dormir ali e você quer que seja uma coisa agradável, né? E todo mundo já fala que, assim, obra não é uma coisa fácil, não é uma coisa agradável. Lidar com mão de obra é difícil. Hoje em dia você encontrar um profissional bom é uma coisa que eu mesmo passei por isso, foi o... Você começou com um e depois teve... Foi o terceiro, na realidade, foi o terceiro. O primeiro nem apareceu, o segundo ficou uma semana, e aí o terceiro acertei, uma equipe show de bola, 2 irmãos, e assim, trabalharam super bem na casa, me entregaram a casa, assim... Que legal. Com tudo que eu queria, né? Realmente, assim, ficaram bem empenhados, cumpriram todos os prazos, mas foi aquela coisa de ficar em cima, eles ficavam em cima de mim, ter que entregar a tempo o material, né? Fazer as programações... Então isso daí foi um desafio, mas veio dessa necessidade, né? A gente estava procurando uma casa que coubesse a família. Minha família é uma família expandida, uma família um pouco grande. Eu, minha esposa, meus 2 filhos, minha sogra e minha mãe. Minha mãe não estava programada, mas acabou indo. Então, pacote assim... completo. Todo mundo na mesma casa? Todo mundo na mesma casa. Olha que beleza, hein? Então eu precisava de uma casa grande. Na realidade, no começo não ia vir minha mãe. Aí, no finalzinho, quando a gente acabou de mudar para casa, meu pai faleceu, minha mãe veio morar com a gente. E aí veio mais uma outra reforma já no embalo para acomodar. Mais um avanço. Você falou falar um puxadinho, né? A gente fez uma outra reforma ali. Então, assim,
era alguma coisa que a gente queria que tivesse um quintal legal para as crianças poderem brincar, que tivesse um espaço legal. Hoje as casas, principalmente nas cidades, assim, você não tem muito corredor, não tem muito quintal, uma coisa muito difícil. E foi um amigo que estava com essa casa, ele fez uma oferta boa, eu acabei comprando, e aí começou aquele sonho de como que ia ficar a casa, né? De como que ia ser o acabamento, como que ia ser o banheiro, como que ia ser a cozinha. Aí você começou, porque ela já estava de pé, né? Já estava de pé. Só estava meio abandonada ali. Meia não, totalmente. Eu acho que fazia mais de um ano que ninguém morava na casa, ela não tinha janela, não tinha porta, o mato tinha tomado conta, tinha um urubu que morava na casa. Caraca, bicho, que loucura. Morcego. Olha. Assim, ela estava literalmente abandonada mesmo, né? Não era falta de cuidado do outro dono, é que o inquilino saiu e não avisou e a casa ficou parada lá, né? Aí saquearam as janelas, saquearam porta. Puxa vida. Ela tava... Você não falava que era uma casa, né? Você não falava que era uma casa. E aí você olhar aquilo e imaginar aquilo pronto, né? Tipo, minha esposa olhava e falava, mas não vai ficar gostosa a casa. Eu falava, vai, né? Porque assim, vai mudar tudo, né? Vai ser branquinha, vai ser clarinha, vai ter luz, vai ficar iluminado, vai ter porta, vai ter janela. Não tinha nada, né? E o urubu, nossa, o dia que entrou eu e esses últimos pedreiros terminaram a casa foi muito engraçado, porque eles entraram com medo dentro da casa, porque a gente entrou e tinha barulho. Eu falei, gente, tem urubu. Outro dia tinha urubu aqui dentro. Mas dito e feito, abriu a porta de um dos quartos, tinha urubu. O urubu abriu as asas, assim, gente. Não sei se você viu um urubu já de asa aberta. Não. É grande, pô. É mais de 1,5 metro de envergadura o negócio, né? E assim, foi embora pela janela, mas os caras ficaram branco na hora, eu fiquei branco, né? Mas assim, deu tudo certo no final. Muito trabalho, mas deu certo. Quando você comprou a casa, tal, legal, levou tua esposa, o pessoal pra olhar, qual que é o próximo passo? O próximo passo, eu fui conversar com o engenheiro, levei um engenheiro para ver a estrutura da casa, né? Só para ele validar que a casa não ia cair, porque ela estava ruim, né? Ele falou, Ale, pode ir, não vai cair, faz o que você quiser nessa casa. Aí eu falei, bom, tem que regularizar, o que é? Ele falou, Ale, tá certo, ele falou, faz a reforma, nada estrutural, então assim, vai com fé e deixa a casa do jeito que você quer, bonita, para vocês, né? E aí, depois disso, foi procurar mão de obra. Foi a coisa que eu fui logo em seguida, foi achar, né, quem fosse trabalhar ali na casa, achar mão de obra. E aí você começa a pedir indicação para todo mundo, né? Você vê alguém na rua, você conhece um pedreiro? Você conhece alguém que trabalha com obra? Hoje está bem difícil a mão de obra no nosso segmento, né? E é uma coisa que você olha assim, vocês até devem ter visto esse meme, né, que mostra hoje em dia o pessoal que trabalha com obra, pedreiro, né, indo de Hilux, Dodge Ram para obra, porque assim... Tá escasso, aí os que tem são bons, cobra o preço que quer. E tá certo. Não tá errado, óbvio que não. Tá certo, ainda mais se a pessoa souber fazer, for caprichosa, entregar o prometido e cumprir o prazo, eu acho que tem que colocar o preço mesmo do profissional, né, tem que fazer isso. Então foi essa etapa aí que atrasou até um pouco, né? Acabou demorando quase uns 2 meses por causa da dificuldade de ter a mão de obra. Entendi. E como foi comprou a casa, o sonho de poder deixar ela bonita e a realidade de fazer o negócio acontecer, como foi? Olha, assim, eu levava minha esposa, ela estava trabalhando longe, não conseguia ir todo dia lá, né? Então, assim, no final de semana a gente ia, né? Aí eu pegava um papel, desenhava para ela o que eu queria, eu olhava e falava, não entendi nada. E aí a gente procurava na internet, aí você começa, putz, amor, olha, vamos fazer a sala assim, vamos fazer a cozinha assado, né? E ela, não, tá bom, o que você quiser fazer, eu acho que tá bom. Aí ela só falava, eu queria esse acabamento, né? Eu queria essa cor. E aí vai dando alguns toques assim diferentes, né? E é uma dúvida, nesse começo você estipulou um teto de gasto? Olha, Júnior, não, a gente assim, eu sabia o quanto eu podia gastar. Entendi. Mas eu não estipulei um teto de gasto. A ideia, o que era? A gente sabia algumas coisas que a gente queria fazer melhor na casa, queria ter um produto um pouco melhor na casa, algumas coisas a gente sabia que poderia economizar, algumas a gente errou. E no final a gente foi caminhando, assim, tipo, sempre olhando, né? Qual que era o orçamento, qual que era o que eu tinha para gastar e tentando segurar, porque eu sabia que ia acontecer imprevisto, né? Sim. A gente sempre imagina que... Sempre acontece. Aqui não foi a primeira casa que você construiu, assim? Não, né? já tinha tido outra, então né? Já tinha essa experiência. Mas eu vou te falar que, assim, entre construir do zero e a reforma, eu acho que a reforma foi mais trabalhosa do que construir do zero. Sem dúvida. Do que construir do zero. Você chegou... o que sempre falam. Não, vai lá. Não, sempre falam que a reforma, que a reforma é pior do que o...
A minha pergunta seria que você acabou de falar, de que você olhava referência na internet e tal, via vídeo, tentava desenhar. Você não chegou a contratar um arquiteto, então? Não cheguei a contratar. E você acha que isso foi acertado? Júnior, você foi lá em casa, o que você achou da casa? Precisava do arquiteto? Você acha que ia mudar muito? Não, né, eu acho que o Ale conseguiu distribuir bem os ambientes ali e decorar legal. O que acho que a pergunta do Fábio é mais porque o arquiteto, ele auxilia e ajuda em algumas coisas. Fosse facilitar em alguns processos, talvez. A outra casa que eu construí do zero, eu fiz com um engenheiro e um arquiteto, né? Não fiz o design de interior, mas assim, boas coisas ele fez, o toque, excelente profissional. Mas assim, eu sempre tive a coisa na cabeça assim, o que a minha família quer. Porque de vez em quando não é a questão do que é simplesmente bonito, mas o que é prático para minha realidade, né? Então assim, eu preciso de um lugar no meu quarto para poder trabalhar. Eu preciso ter isso ali, um espaço reservado, porque eu tenho criança, não tinha um escritório na casa, então eu precisava de um espaço no meu quarto. Para mim era claro isso. E eu lembro de algumas discussões que eu tive lá atrás com o arquiteto sobre canto, né? O arquiteto quer fazer uma coisa com canto, uma coisa bonita. Eu falo, puta, mas não é prático. Eu não acho prático no dia a dia, apesar da beleza. Eu não desclassifico a beleza, não é desmoralizar a beleza, mas assim, na minha situação atual, a casa precisava ser muito mais prática do que talvez bonita. Então eu queria uma coisa funcional, né? Então assim, eu falo, tinha um banheiro que ia usar, era meus 2 filhos e a minha sogra. Quando eu fui chegar na empresa que fez os móveis, eu falei, precisa ter 3 portas no gabinete e 3 gavetas no armário. Cara, mas por quê? Porque eu falei, tem 3 pessoas que vai usar. E não pode ter briga, né? Tem que ter 3 e 3. Não põe 4 e não põe 2, que vai dar ruim, porque vai sobrar uma, vai faltar uma. Eu falei, tem que ter 3. Então, assim, algumas coisas para mim eram práticas. Então, meu foco foi esse. Foi procurar alguma coisa que tentasse... Na praticidade. Então... E ficou uma casa muito prática. Prática. Assim. Tem tudo, cara. Na casa do Ale tem tudo, assim. Mas isso que é bom, porque você já vinha com as suas dores na cabeça. Sim. Você sabia exatamente o que você precisava. Então, acho que foi mais fácil de você chegar no resultado final dessa forma, né? Sim, sim. E a experiência, né? Que nem a outra que construiu do zero, teve o arquiteto envolvido, o engenheiro. E aí, assim, eu falo, às vezes quando eu pedi alguma coisa, né? E eu chegava a sentar no computador, abrir qualquer programinha lá que fazia desenho para fazer e mandar para ele e falar, putz, mas ficou legal, mas eu quero isso, né? E assim, o que eu falo, é muito pessoal, né? Quando você vai reformar, né? Eu acho assim, tem casas que você olha, que você visita, que você acha assim, as coisas mais lindas, né? Mas aí você olha certas coisas, de vez em quando fala assim, mas não é no dia a dia, como que é, né? Sim. Tipo, tá ali o fogão, a geladeira, o que você usa, o banheiro, como que é, né? Eu acho que a praticidade é essencial. Legal. E como começou a obra... Quais foram as facilidades que você teve e quais foram as dificuldades que você enfrentou ali no começo, quando iniciou de fato a obra? Júnior, bom, eu, para pegar o material básico assim, né, eu abri uma conta corrente com uma empresa, né, para eu poder ir pedindo as coisas e recebendo os materiais. Então eu acho que para mim isso foi essencial, porque era prático, porque assim, você não consegue todo dia largar o seu negócio, largar o seu trabalho e ficar aí no depósito falando, putz, preciso comprar isso, preciso fazer isso. E hoje no WhatsApp é isso, você pega, quero mandar uma mensagem falando, o pedreiro pediu um caminhão de areia. Sim. Né? E o pedreiro é muito bem programado, né? Pessoal que trabalha. Todo dia falta alguma coisa pro pedreiro, bicho. E aí ele vira e fala assim, putz, olha, eu precisava disso para daqui 1 hora, né? E aí eu fico imaginando, a gente sabe, né, que o cara não vai conseguir ter o caminhão ali na hora, areia na hora para entregar. Mas eu queria alguém que, assim, falasse, olha, eu entrego hoje, entrego amanhã, consigo resolver. Então, para mim, isso foi essencial. Que foi o início da obra. Então, assim, era tijolo, areia, cimento, até a loja de material de construção brincou, falou, Ale, mas estão roubando areia, né? Porque já mandei mais areia, você está construindo a casa. Foi uma praia inteira, pô. Foi mais ou menos isso, né? E, né? Putz, mas para onde que tá indo tanta areia, né? Eu falei, não é uma reforma simples, é uma reforma bruta, grande, né? A gente tirou o reboco da casa inteira, refez o reboco, refez o contrapiso. Então, assim, foi pesado. Então, eu precisava de uma coisa que fosse prática, né? E aí, junto aqui, assim, não tem tanto espaço para você pôr de vez em quando material dentro da casa, né? Na rua, hoje em dia, não dá para deixar. Sim. Então, para você receber o tijolo, areia, cimento, eu precisava de algum lugar que me atendesse nesse ponto. Essa parte não tinha muito, porque assim, a gente não escolhe cimento, areia, né? É o que tem, não sei, você não pergunta qual é, né?
o bloco, você manda a medida, você não sabe se tem marca, você não sabe se a areia tem marca, né? Então você vai nisso. E aí só depois, quando começou a entrar aí algumas partes de acabamento, que aí muda um pouco, né? Eu acho que o papel do cliente, né? E da empresa que está te atendendo, né? Do depósito que você está comprando, porque aí começam a surgir as dúvidas, né? Porque aí você tem um profissional que está trabalhando na sua casa, que vira para você e fala assim, compra, sei lá, gente, eu vendo viagem, né? Então, sei lá, qual que é o do rejunte lá que tem, rejunte não, o cimento de cobre, argamassa, compra tal, né? Mas aí você chega lá no depósito, né? Você vai no home center, no depósito, você chega lá, tem, sei lá, quantos tipos. Então, Quartzolite tem vários modelos. Antigamente eram só 3, hoje... Então, e aí assim, mas é área molhada, é área úmida, para mim assim, molhado e úmido já era a mesma coisa, né? E aí começa a vir um monte de perguntas que você começa a descobrir que assim, você não sabe muita coisa, sim, né? Não é o nosso cotidiano. E aí começa a ter dificuldade, e é aí que eu falo, né? Que você ir e comprar de algum lugar que te entenda, que consiga perguntar realmente o que você vai... Que te dê uma consultoria ali também. Júnior, parar assim, o Fábio virar para mim e falar, Lê, deixa eu entender o que você está fazendo, como que é a tua casa? É isso, é do vendedor ouvir a necessidade do cliente, bicho. Essa é a premissa total. Mas assim. Que piso que você vai pôr, o que você está fazendo na tua casa, como que é a tua casa, essa parte vai tomar chuva, não vai tomar chuva, vai no ambiente banheiro, interno, externo, tem uma série de fatores. Como que tá a sua casa, né? Que fase que tá, mas porra, tem espaço para você acomodar tudo isso na tua obra, não quer fazer por poucos, por etapas, fecha tudo, mas eu te entrego em 2 fases, 3 fases. Então, isso faz diferença, né? Então isso foi uma coisa que eu senti muito, porque assim, quando começou a entrar na fase de acabamento, peguei eu e minha esposa, e aí eu e a Lídia, a gente começou a fazer o quê? Fomos em home center. A volta nas lojas. E lojas. Aí você começa o quê? Olhar, fala assim, putz, piso, né? Cada lugar que você vai, você vê uma marca diferente, um formato diferente, um tamanho diferente, um tipo diferente. Tem vendedor que é só vendedor, que tá lá para tirar pedido e não explica metade das coisas para você, ele só quer falar o preço. Outros que parece que quer empurrar só que tem de ponta de estoque, né? Que fala para você, tem isso aqui, e não quer entender a necessidade, né? Então eu acho que esse momento é que entra o diferencial de você ir num lugar que você tem confiança, que vai ter alguém que te atenda. Se tiver um problema, a pessoa entende que, tipo, né, se o erro é do produto, se o erro foi da instalação, se o erro foi da compra, porque a gente compra coisa errada. Então, eu acho que isso foi essencial. Assim, eu e a Lídia, assim, foi muito engraçado, porque eu entrava com a minha esposa nas lojas, né? E você fica encantado, né? Você quer. É uma coisa mais bonita que a outra. É muito bonito. É uma coisa mais bonita que a outra. Então, você escolher aquilo que você quer faz parte da mágica, né? De você deixar a tua casa bonita, né? E aí que você começa a ver a diferença de um lugar A para um lugar B para você comprar. Né, nesse ponto de você entrar de vez em quando numa loja que é gigante, enorme, que tem 1000 tipos, você vai fazer uma pergunta e você não tem uma pessoa para te explicar de fato para que serve aquilo. Né? E você vai em outros lugares, né, que você conversa, que você faz uma pergunta e a pessoa quer de fato entender se é a tua realidade, se aquele material serve para você. É legal. E é importante isso, esse toque que o Alessandro deu do atendimento, né? Nós, como vendedores, precisamos entender que nós estamos ali para ouvir e servir o cliente, né? Sim. A gente tá o cliente está querendo buscar solução. E não é só, ele não está querendo só comprar um piso. Ele é o sonho da casa, é o desejo dele, da esposa, é o lugar que ele vai viver por anos. Então, nós, como vendedores, precisamos estar bem atentos a isso, né, Fábio? E eu acho que uma frase que ele falou me pegou muito, que é o vendedor que só quer empurrar a ponta de estoque. Às vezes o vendedor, ele julga o cliente sem nem conversar, sem nem saber, porque às vezes o cara tem um potencial de comprar um porcelanato de 180, 200 conto metro, o vendedor não pergunta, não conversa e já oferece o piso barato, de R$19,90 da promoção do ponta de estoque e perdeu, ou ele perde o cliente, perde a venda, porque não é aquilo que o cliente quer, ou ele perde uma venda muito grande e faz uma venda muito pequena por conta disso. Mas isso é muito insegurança, né? Quando o vendedor não está seguro ali do produto que ele está oferecendo ou da maneira que ele oferece, é mais fácil oferecer preço, né? E aí acabar ou perdendo a venda, queimando a venda, como você mesmo falou. Mas
faz parte. Não, tem que enfim. treinar. E é importante vocês ouvirem, né? Exato. O cliente não. O vendedor que tá assistindo, os donos de loja. É importante de dar treinamento sempre para a equipe, de estar orientando e vendo o atendimento ali do cliente, do vendedor com o cliente, né? Sem dúvida. Eu tive uma experiência que foi um vendedor, que foi o Anderson, da São Bento, que me mandou mensagem falando, e aí, Ale, ficou bom? Olha que legal, deu fez um certo. pós-venda. Ele perguntou, eu achei incrível isso, né? Ele, putz, recebeu, deu certo o que você queria, né? E ele me atendeu assim, foi na parte do acabamento da parte elétrica, né? Tomada, interruptor, e aquela coisa que você vai contar quantas tomadas tem na casa, quantos lugares que precisa, né? E de ele perguntar e falar, e se preocupar se deu certo. Olha, putz, você comprou alguma coisa errada, traz de volta, a gente troca, não tem problema, não abre a embalagem. Se tiver alguma coisa com defeito, pode trazer, a gente faz a troca. Então, assim, é um carinho, um cuidado de explicar. É o que você fala, o consumidor, a gente é leigo. Então, assim, você entra na loja, você vai comprar preço, você vai comprar beleza, né? Porque tem coisa de vez em quando que é bonito, mas você não sabe se é bom. Sem dúvida. E você entender isso, né? O que de fato, né, é melhor, é pior. E quando você tem essa consultoria do cara te ouvir, te oferecer as coisas, te explicar a diferença. Falar, olha, esse custa 10, esse custa 20, mas ó, esse vai te entregar isso. Esse vai te entregar isso. Quer alguma coisa no meio? Tem essa outra marca, tem esse outro produto. Faz toda a diferença, né? Você sente confiança, né, na loja que está te atendendo. E até falando, né? A questão do atendimento, por exemplo. Tive dúvidas que eu fui buscar no material de construção na loja e o vendedor não sabia informar e ele foi buscar a informação. Ele falou, vou verificar com o representante, vou verificar com a fábrica e vou te dar uma posição. Vou te falar, olha, se de fato isso vai te atender, vai resolver o seu problema, se você está aplicando certo ou não, foi com um impermeabilizante, né? E isso faz toda a diferença, porque te dá a confiança que você vai comprar aquele produto, vai usar ele, né? E vai resolver minha dor. E não é demérito nenhum o vendedor dizer que não sabe, bicho. São muitos produtos. Né? É evidente, é muita coisa, é de elétrica, hidráulica, de acabamento. Ainda mais uma loja generalista, Exato. Né? Então, o cara fala, bicho, eu não sei a resposta para tua pergunta, mas eu vou buscar informação e assim que eu tiver informação, eu te passo. Primeiro que você vai confiar no cara, que você tá sabendo que ele não tá te enrolando. Que ele vai buscar informação de verdade. E ele vai te trazer informação fiel àquilo que você tá perguntando. Então, nisso aí eu tenho que tirar o chapéu mesmo, porque é o procedimento. Sabe quem cara. foi esse vendedor aí? Eu. Aí, ó. Sem saber. Palmas, porque, cara, não tem como saber tudo, Júnior. De fato, não tem como saber tudo mesmo. Mesmo sendo dono da loja, é impossível você saber tudo sobre todos os produtos. São produtos novos todos os dias. Sem dúvida. É isso aí. E faz a diferença, é isso. Se ligar, não sei, mas espera aí, vamos ligar, vamos descobrir. Isso dá confiança, porque, comprei com o Júnior. Se desse errado, é falar, Júnior, o que o cara te falou não deu certo. Sem tá dúvida. Aqui, vem olhar. Não ficou bom. Porque além da garantia da fábrica, tem a garantia da pessoa, né? Sim. Então, na verdade, eu tento passar essa segurança e, cara, tenho certeza que se qualquer coisa der errado na casa do Alessandro, que foi a gente que vendeu, até o que não foi a gente vai tentar ajudar. Sem dúvida. Isso daí, né, até teve um caso engraçado que foi de fios e cabos, né? Eu comprei praticamente tudo, né, com o Júnior, mas algumas coisas eu comprei fora. Uma das coisas que eu comprei fora foi um fio e um cabo, que eu acabei comprando, né, online, na internet, mandei entregar, tava com pressa na hora, não consegui conversar e tal. Eu falei, putz, preciso, vou pedir aqui, pronto, resolvo minha vida, né? Pedi, e assim, instalei. E aí, entre a parte elétrica e eu mudar para casa, eu acho que foi uns 4 meses ainda, 3 meses. E aí, quando eu mudei para casa, começou a dar problema na parte elétrica. E eu não lembrava que eu tinha comprado o fio online, né? Não, ele levou da fio. Aí eu levei o fio pro Júnior. Falei, Júnior, tá aqui o fio, cara, deu pau. Deu pau. Eu falei, beleza, cara, traz aí que a gente dá um jeito, né? vamos trocar. E nem ele lembrava que ele não tinha me vendido o fio também, né? Ele já tava trocando, coisa. já tava até trocando. Quase tava pegando o fio e falou, não, traz aqui que eu troco, né?
O cara comprou a casa inteira com a gente. Por um rolo de fio. Claro. Não traz, pô, deu um jeito. Lógico. E aí foi, tipo, eu descobri que o fio que eu tinha comprado não era... É cabo, né, na realidade, mas o cabo que eu tinha comprado não era de cobre, era Alumínio cobreado. alumínio cobreado, Isso né? aí é um crime, bicho. E pra mim foi a maior decepção da casa, assim, foi isso, né? Isso daí até hoje, se eu ligo a luz, vou ligar um interruptor, todo dia que eu ligo o interruptor, eu falo acende, porque eu falo, se não acender, eu sei que é o cabo, e aí eu vou ter que chamar o eletricista. E aí vamos colocar um alerta, assim, né? Você que tá comprando, passando por esse momento da sua obra, principalmente na questão de fios e cabos, por ser uma situação que a gente não vê, não é visível a nosso olho, né? Porque os fios correm dentro dos conduítes ali, dentro da parede. Então, às vezes a gente tá comprando, pagando mais barato ou com uma pressa. Fio e cabo, mesmo dentro das lojas de material de construção, tem muita coisa que é problemática. E assim, Júnior, você, como dono de loja, você pode falar até melhor que eu, bicho. Você sabe que no fio e cabo não tem mágica. Não tem mágica. Não tem mágica. É aquele preço ali que tá na loja, 10% a mais, 10% a menos, depende da marca, depende da loja. Às vezes uma negociação, alguém faz uma negociação muito especial. Um volume muito alto, mas não adianta falar que um rolo em uma loja tá R$200 e na outra loja tá 120. Esquece. É gato por lebre. Inclusive, esses dias teve uma palestra da Sil lá na loja, né? E o técnico da Sil foi lá e ele tem uma maletinha. Inclusive, eu quero fazer um vídeo, um Reels com isso. Tem uma maletinha que ele coloca 2 cabos, o cabo da Sil e o cabo X. Aleatório. E aí, cara, ele liga lá e aí começa a passar a corrente ali, provavelmente. E aí ele pega um outro fio. Ele passa mostra a temperatura e ele coloca uma câmera ligada para medir a temperatura, né? Um esquentando muito e o outro ali mantendo a temperatura. Aí ele pega e passa um outro pedaço de qualquer coisa, um pau, e passa no fio assim, ó. Olha. Um derrete. E assim, os dois são fios de 2,5. Aí, ó, tá vendo? Então, é muito perigoso. A questão do fio é muito perigosa. Graças a Deus você não teve um problema maior. Pode assim. dar um incêndio, alguma coisa do tipo, pô. Várias vezes fiquei com a cozinha desligada, apagava um cômodo inteiro da sala, geladeira desligou, luz desligou, mas assim, cada vez foi um cômodo, foi um por vez, foi parando. Que loucura. E assim, aquilo que você não vê. Aí quando você chama o eletricista, o que eu economizei do fio, eu gastei 3 vezes mais de eletricista. Que dá trabalho tirar e passar tudo fio de novo. Aí o eletricista tirava o cabo, na hora que ele puxava, o cabo já rompia. E você pegava o cabo na mão, na hora que você dobrava o cabo já estourava. Mas ele rompia tanto o revestimento quanto a parte interna mesmo. E aí você olhava dentro, ele estava estufado, e estava tudo com zinabre, tudo enferrujado mesmo já dentro. Meu Deus. Né? Isso é muito, muito perigoso, isso dá risco de incêndio e assim, aí até uma dica, né, para quem vai comprar cabo, eu acho que a primeira coisa é você ver se o fabricante do fio que você está comprando tá dentro da Qualifil, né? Se tem o selo do Inmetro e se tá dentro do Qualifil. E principalmente se é fio de cobre, porque o alumínio cobreado ele também tem o selo do Inmetro, mas ele é para outras funções, ele não é para instalação elétrica residencial propriamente dita. Então o fio ele tem que ser de cobre e tem que ter o selo do Inmetro e a marca tem que estar na Qualifil. Então... Essa parte eu acho que tem que ter um cuidado muito grande na hora que você vai escolher, porque é uma coisa que você não enxerga. Se começa a derreter o fio dentro do conduíte, você só vai ver quando... E assim, uma outra coisa que a gente já falou aqui no episódio com o Estevam, né? Às vezes o disjuntor começa a desarmar e o desarmar do disjuntor é um alerta. Tem alguma e coisa as pessoas errada. vão lá e trocam o disjuntor para um mais potente. Jamais e façam aí, isso. é só colocando... empilhando merda, né? Vai dar. O disjuntor desarmando é como se fosse seu filho com febre. Sim. Pô, a febre não é a doença, mas é sinal que tem alguma coisa estranha. O disjuntor desarmando é a mesma coisa. Tá desarmando por quê? Porque tá dando sobrecarga em algum lugar. Então tem que a função dele é de fato desarmar para proteção. Para né? proteger a fiação, exatamente. Então aconteceu com o Alessandro, a gente não espera que aconteça com ninguém, mas escute esse relato real, né, Ale? Tomem cuidado. A experiência que... Não, e assim, é aquela coisa. A primeira vez que a cozinha apagou,
Foi logo que eu tinha mudado. Fazia acho que sei lá, umas 3, 4 semanas. E foi um amigo lá, foi o Heitor em casa, né? E o Heitor chegou a casa apagada. O que aconteceu? Eu falei, a gente vai jantar à luz de vela, porque pifou a luz aqui de casa. E assim, a gente comeu pizza com a luz apagada. Olha que loucura, hein? Porque a cozinha e a sala apagou. Caraca. A cozinha e a sala apagou. E assim... Romântico, jantar com o tiozinho, hein? Romântico. E assim, aí você vai, você testa uma coisa, e, assim, disjuntor. Aí você vai lá, mexe no disjuntor, é DR. Putz, mas por que tá desarmando o DR? Aí foi ver, puxou um fio estourado. Foi começar a ver os fios tudo enferrujado, tudo inchado. Que doideira. Então, aí você começa a trocar e assim, coloca móveis planejados, aí de vez em quando ele pula uma tomada. E aí, putz, logo aquela tomada atrás de uma pia, atrás de alguma coisa que ficou travada, é bem onde deu problema. E para você trocar aquele fio, para trocar aquilo. Teve um que eu tive que chamar a empresa que vendeu os móveis planejados para desmontar todinho o quarto. Nossa. Pra gente conseguir trocar um fio por causa disso. Que loucura, bicho. Então é sério. Então, às vezes não é nem a questão de valor, às vezes urgência, pressa, querendo resolver, e a gente acaba... Eu só falo, você compra na internet, você compra por uma imagem. Sim. Né? E assim, a gente não conhece o produto. Você vai comprar uma coisa com uma especificação que está ali embaixo, uma legenda, mas é assim, né? Eu não sou engenheiro, eu não lido com material todo dia. O que é aquilo, né, de fato? É óbvio. Então, assim, de vez em quando você vai enganado pela falta de conhecimento, né? Mas é porque também não é a tua obrigação saber desse tipo de coisa, e tem bicho. algumas coisas, principalmente na internet, sobre material de construção, que coloca lá anunciado uma coisa e te entrega outra. Sim, e como o cliente final às vezes não sabe, ele acaba aceitando e só descobre o problema depois, né? Mas você teve pelo menos o reembolso, alguma coisa do tipo? Tive o reembolso dos fios, não questionaram nada, eu mandei foto. Eu acho que assim, a empresa que vendeu, né, sabia que não era um produto de qualidade. Sempre sabe. Porque assim, não foi uma discussão. Né? Eu mandei a foto do fio, falei, amigo, olha, tá aqui. E aí? E aí? Né? Eu falei, quais os dados bancários? Caraca, então... Foi isso. É porque o cara já sabe. Foi os dados bancários. O cara já sabe. Reembolsou tudo, 100%, mandou, pagou. Não teve dúvida na hora do reembolso, né? Mas o problema foi que eu tive que comprar de novo os fios, comprei com você, e aí tive que pagar o eletricista de novo. E aí mais caro do que foi no começo ainda, porque cada vez que ele vai é mais dor de cabeça para trocar. Saiu caro. Tomem cuidado, gente, porque fio e cabo, essa parte elétrica aí, isso, impermeabilização. Precisa... Aprendemos aqui também, hein? Sobre a importância da impermeabilização. Precisa tomar esse cuidado, porque depois para remediar isso vai ficar muito mais caro mesmo. Sim. Sem dúvida. É mão de obra, né? Não tem jeito. É isso aí. Mas no fim, conseguiu terminar a casa. Sim, tem umas partes dos fios que eu sei que não trocou ainda. Tô ali, eu olho para aquele interruptor, eu falo assim, tem que acender. Eu quero viajar de novo, cara. E aí, assim, eu ligo o interruptor e falo, tem que acender. É isso, essa que é a minha esperança. E tem uns pontinhos de umidade lá, mas aí foi uma questão estrutural da casa, né? A casa, o baldrame da casa não tinha sido impermeabilizado, então sobe umidade em algumas paredes, né? E aí, por mais que você impermeabilize por fora, por dentro, tem um problema ainda. Mas se você quiser também, a gente leva um especialista de impermeabilização lá, ele tenta... mostrar, o Roger consegue ir lá e mostrar e falar quais produtos que ele acha que resolve o problema. A gente leva o especialista. Se quiser uma conversa, vai com... É o que eu ia falar agora. Grava já vira um episódio lá ao vivo. Um quadro ao vivo. Isso aí, visitando a sua obra com um convidado, hein? Já pensou? Não, espetáculo. Eu aceito, viu? Pode usar de cobaia a casa lá, porque a gente vai, pô. Tem uns 4 pontos lá que é crítico lá, viu? Que Olha, de umidade crítica. Mas é melhor já resolver agora do que esperar mais pra frente, que só vai piorando. Tem um problema agora porque é tempo de chuva. Vai começar mesmo. Então, tempo de chuva, eu assim, casa de dono de material de construção, a minha casa também eu construí até uma parte, também dá infiltração, cara, não tem jeito. Mesmo você passando produto ali, no meu caso, tem tráfego em cima da laje, né? Então, para eu entrar na minha casa, eu paro o carro e ando, que é que piora, né? Às vezes a manta líquida serve, mas ela não serve para você trafegar em cima com frequência. Então, eu também vou ter
eu tenho que tomar esses cuidados aí com impermeabilização. Isso que eu fui, né? Quando eu fiz, né? A gente impermeabilizou, passou a manta a 1 metro do chão, fez um monte de coisa, misturou lá no chapisco lá outro produto, fez tudo que tinha que fazer, mas ainda assim... Porque a água, cara, a força da água é muito... No fundo da minha casa é uma reserva, né? É mato, né? E é muito úmido, né? Eu comprei até um negocinho para marcar a umidade. Minha casa é 80%. Caraca, 80% bicho. de umidade relativa do ar no meu quarto. Caraca, porque o seu quarto tá bem encostado ali, né? na reserva, né? Aí eu tenho um desumidificador que é também dessa mesa, quase dentro do meu quarto. Agora, isso é uma pergunta, como funciona? Meu, ele tira uns 3 litros de água do quarto a cada... Que isso? 3 dias, mais ou menos. Ele gera 3 litros de água a cada 3 dias. Porque eu quero comprar, porque no meu quarto também tem essa sensação. Quando chove um pouquinho... Ontem eu cheguei em casa, deitei na cama, assim, cara, tava molhada a cama. Assim, você sente ela... Isso ele tira. Aí eu ligo o ar-condicionado pra secar lá, pra dar uma... que loucura, tirada dessa parte da umidade, mas é uma coisa que eu tenho que comprar. Esse desumidificador, ele é grande mesmo, fica ligado o dia inteiro lá, só tem que lembrar de tirar ele, se não tiver um ralo do lado, né, você tem que lembrar de ficar tirando o reservatório, é de 3 litros, se não me engano, o reservatório. Demora agora, quando tá bem úmido no verão, uns 3 dias. É caro, acho que eu paguei uns R$1.000 nesse equipamento. Mas assim, ele abaixa uns 10% a umidade relativa do quarto. Eu preciso comprar isso também. É uma coisa que eu e a Carol estamos... porque eu passo mal, cara. Com essa Mas dá problema respiratório, você fala? Assim, em mim dá. Começa a tossir. É isso. Também pelo mofo, né? E tudo mofo, né? E aí é um problema. Aí começa a respiração... A alergia. Caraca, bicho. Então eu preciso comprar, já vou pegar essa indicação com você. Um ventilador de um lado do quarto e isso do outro. Assim, ajudou bastante. Olha. Aí fica ligado lá o dia inteiro, lá, o ventilador e o desumidificador lá. Eu vou comprar o desumidificador aí pro meu quarto também. Aí, tá vendo? Não é só a gente que passa dicas aí pro pessoal, porra. Aí. Que legal. Mas Agora, Ale, deixa eu te fazer uma pergunta, bicho. O que mais te surpreendeu na hora de você comprar, assim, tanto positivamente quanto negativamente? O que você se surpreendeu, que te brilhou os olhos, assim, das duas formas? Você fala em relação ao produto, assim? Tipo isso. Algo relacionado ali ao teu momento de reforma, cara. Vou te falar qual foi a primeira coisa que eu comprei assim que eu comprei a casa. Foi um chuveiro. Olha, ó. Na Shopee. Foi um chuveiro na Shopee. Foi a primeira coisa que eu comprei. A gente comprou a casa na quinta, na sexta, e no sábado eu fui viajar com a minha esposa. Foi eu e a Lídia, a gente foi pro interior. A gente tava deitado na rede. Amor, vamos ver chuveiro? Vamos ver chuveiro. Mal tinha comprado a casa, né? Nem sabia se ia funcionar ou não. Aí, eu sabia que ia ser a gás. Eu queria ter um aquecimento a gás na casa para ter um chuveiro. Eu queria ter um banho gostoso. Então, banho de hotel, né? Banho de hotel. Coloquei um compressor, um pressurizador bom e coloquei um aquecedor a gás, né? Então eu falo, quero ter um chuveiro, uma ducha gostosa. Aí eu queria, né? Entrei e aí eu vi um modelo da Shopee que era aqueles que sai da parede o regulador, né? Sei. E o cano vai externo, né? Não é embutido na parede, é externo, né? Falei, vamos comprar isso daqui, né? Para ver o que é. E foi a primeira coisa que chegou, assim, eu só tinha a chave da casa e o chuveiro. Olha que legal, cara. Foi isso. Isso é uma história bacana. O chuveiro tá lá. Funciona. E é bom mesmo? Cara, eu gosto porque, assim, ele tem um negocinho que você gira lá, o seletor, né? Que vai pro chuveiro, vai pra ducha, ou vai pra encher a banheira, né? Que é uma banheira lá que eu fiz. Então ele tem o seletor, ele é bonito. Assim, a qualidade não é uma coisa top, porque, assim, ele é preto e se você passa a unha aqui, você arranca descasca, a tinta, você descasca, né? Então, para limpar, você tem que limpar ele com muito carinho, né? Você não pode forçar ele. Mas tá lá. Funciona, aguenta bem. Meus filhos de vez em quando querem tomar banho lá por causa da banheira lá, aguento o tranco deles, então não vou falar mal dele. Mas esse aí foi nossa primeira aquisição, assim. Tava eu e a Lid e a gente falou, vamos escolher um chuveiro, vamos. Será que vai vir da China mesmo, né? Não tinha comprado nada, foi minha primeira compra na Shopee mesmo, foi isso. Olha, legal, cara. E assim, foi
Foi a única, na realidade, que eu fiz, né? Não tive muita coragem, porque o resto eu queria ver, né? Entender. E mesmo assim, esse chuveiro, eu tive que comprar um adaptador com vocês lá por causa da bitola do diâmetro do cano com o diâmetro do chuveiro, que não era o mesmo padrão e a rosca era diferente. Mas aí resolveu, conseguiu usar. Colocou e deu certo. Então, assim, isso foi uma coisa que marcou muito, que foi nossa primeira escolha. E assim, o que eu percebo? As lojas de materiais de construção, elas têm que atender a família. Então, assim, eu vou com a minha esposa, né? Tem hora que você vai em algumas lojas que parece que é um ambiente 100% para homem, né? O cara tá lá para comprar tijolo, areia. Não. E assim, a escolha hoje, putz, se minha esposa não gostar do lugar, não gostar do produto, você não vai comprar. Né? Então, assim, era a gente junto. Então, pô, você vai entrar na loja, a loja tem que ter um atendimento legal, né? Eu não sei, Júnior, não sei se mas acho que você tem mais funcionária mulher hoje em dia atendendo do que homem. Muito mais mulher. Muito mais mulher. Isso faz diferença. Com certeza, né? Isso faz diferença. A mulher se sente mais à vontade, sente mais... Sim, você tem razão. Então, isso daí faz, acho que toda a diferença, né? Todas que eu entrava lá, tipo, era super bem atendido. E essa questão de quando eu ia com a minha esposa, elas conversarem com ela. Sim. Conversar com a minha esposa, explicar para minha esposa, perguntar para ela. Isso é uma coisa que faz diferença. Né? Porque assim, se minha esposa não gostar, pode ser o produto mais barato ou o melhor que tiver, se ela não gostar, não vai estar em casa. E se ela entrar na loja também e não gostar da loja, não gostar do ambiente, não for um ambiente limpo, o produto não estiver limpo, porque assim, a gente sabe que é um lugar que vai ter pó. Sim, né? Sem dúvida. Mas se o lugar não tiver com o mínimo de limpeza, não tiver um lugar confortável, uma água, um café, você não se sente à vontade. E, eu acho que o dia que eu fui escolher piso, a gente ficou umas 4 horas com você. Caraca, bicho. Umas 4 e horas. É uma compra 100% visual também, né, Júnior? É um negócio que você tem que estar... Suas vistas, ela tem que estar confortável para você fazer uma compra orgânica. Além da questão visual, assim, acho que é muito... O vendedor precisa ouvir muito. Essa parte do piso, acho que é uma das partes que... É porque é o que fica ali, né? Você vai olhar todos os dias, você vai... É isso aí. Então o vendedor precisa estar muito atento ao que o cliente quer, ao gosto, à ideia, às percepções da esposa, para tentar encaixar as duas partes ali. E frear, né? Que vai pegar aquele porcelanato liso, lindo, maravilhoso, sei lá, que vai colocar no corredor externo. Você vai falar, não pode, né? Às vezes o cliente quer... quero comprar uma peça de 1,20 por 1,20. Cara, você tem que saber que se os ambientes forem pequenos, ele vai dar muito recorte, você vai perder muito. Então, o vendedor não é só... Às vezes, vender o mais caro não é o melhor. Sem dúvida. Por mais que a gente queira sempre faturar mais, mas, cara, a gente tá aqui para solucionar o problema do cliente. Mas passa pelo que a gente falou, sei lá, meia hora atrás. É ouvir o cliente antes de sugerir. Porque senão você vai vender o mais caro, até mesmo o que o cliente quer, mas vai gerar mais problema do que solução pro cara na obra, ele não compra mais. Não volta mais. Ele não volta, ele não te indica, ele não compra, porque ele vai falar, pô, os caras é aproveitador, os caras não sabem vender, vende coisa errada. É fogo. E outra coisa, Fábio, é os toques que, por exemplo, assim, como que fala? Não é só a questão da junta, mas a disposição dos pisos. O Ale foi comprar uma régua, aquelas réguas de madeira, né? Que é 20 por 1,20, 20 por 1 metro, depende da fábrica. E assim, não é só simplesmente colocar o piso. A amarração dele é diferente do piso normal. Você tem que deixar no mínimo 20%. Você não pode colocar porque dá muita irregularidade. Então, eu dei um toque para o Ale. Falei, Ale, quando for instalar, tenta não instalar linear. Tem que instalar com uma diferença ali. Porque é uma norma da fábrica. Então, você reclamar depois, existe um porquê de ser assentado assim. Então, tem que tomar cuidado. A gente, como vendedor, a gente tem que tomar cuidado para que a experiência que é para ser positiva não vire uma experiência negativa, né? E são coisas que, por exemplo, na caixa não tem, não sei, nem sei como que é, porque a gente não olha a caixa do piso. É igual, não olha. Porque ela chega... Ou pouca gente olha, né? Porque ela chega suja, né? Sim. E um monte de caixa. Às vezes é molhada. Então não é uma coisa que é fácil, né? Não é tipo um celular que você compra, que você vai olhar a caixa, um manual, não é isso, né? Então se não tem essa informação clara, e assim, você está
confiando no seu profissional, né? Aí, O profissional também não vai ler de vez em quando. Cara, teve um. Vou só cortar um parênteses aqui. Teve um caso essa semana. A gente vendeu um porcelanato para um cliente. E o porcelanato a gente tem a classificação A, B e C. E a gente vendeu um porcelanato B. O cliente quis comprar um porcelanato B. E a gente fala: pô, tem defeito, tem um leve defeito aqui, ali, beleza. Aí chegou na casa do cliente, certinho, zero quebra. O cara começou a instalar. Aí instalou. E aí ele olhava, tinha umas peças mais escuras e outras mais claras. E o cara instalando. E o cara chegou, o cliente falou assim, cara, mas tá estranho. Ele falou, não, é porque a peça tá molhada, eu molhei a peça e ela fica de cor diferente. Quando secar, fica tudo igual. Cara, secou. Aí o cliente liga maluco na loja. Pô, tá errado. Aí manda o técnico da fábrica lá. O técnico chegou e falou assim, cara, o que aconteceu? Ele falou, o pedreiro falou que ele molhou a pedra e umas estavam mais escuras que depois que secasse ia ficar tudo igual. Ele falou, cara, como isso? Então, às vezes o pedreiro tá nem aí também, que é só instalar e acabou. Terminar a obra logo pra ir pra Resolver próxima. o problema dele e aí eu fico a gente tá tentando resolver lá internamente na loja, mas fica um problema absurdo pra gente. Pra gente, pro cliente, pro fornecedor, né? É muito difícil. Porque não segue norma. Porque o pedreiro normalmente sabe tudo, né? Uhum. Tem esse ponto aí. E tem que ver informação, porque isso faz a diferença, né, na hora da compra. Eu comprei, né, um piso lá B. E assim, ó, Lê, vai ter defeito, vai ter uma diferença, né? Compra um pouco a mais. Porque era uma peça bonita, né? A gente gostou da peça. E aí ele falou assim, compra mais, porque assim, o que tiver, já avisa o pessoal, fala, ó, se tiver muita diferença, vai separando de lado. Usa o que tiver igual, toma cuidado com os cantos. Putz, eu falei isso com o pessoal e assim, não tive problema nenhum. Teve uma peça lá só que a gente teve uma crise de riso lá, porque assim, era uma peça que ela ficava com uma pingadeira em cima, né? E aí você percebia, assim, o que estava errado, a peça ou a pingadeira? E aí a gente descobriu que era a peça mesmo, né? Mas assim, aí eles só perceberam essa depois que eles instalaram, porque o problema estava que ela estava envergada. Sim. E deu uma diferença de 2,5 cm na peça. E assim, era uma peça grande, acho que de 1,5. E aí foi muito engraçado, porque assim, eles colocaram, né? E tava o pessoal da pedra que tinha sentado a pedra, e um olhando, outro olhando, sabe assim, o pessoal olhando, falando que tem alguma coisa errada. O que é? Mas assim, eu tava ciente, né? Então quando você compra alguma coisa que você sabe que, olha, pode ter um problema, pode dar diferença, você compra tranquilo, né? O problema é isso, não tem informação. Não tem informação. Essa questão da informação E assim, para encerrando o nosso papo, a questão, se você puder falar alguma coisa para os fabricantes, dessa dificuldade sua como cliente, seja da informação chegar até você, ou enfim, o que você pode falar para o fabricante? Eu acho que assim, ó, os fabricantes, fornecedores, eles têm que ou treinar melhor as lojas. Eu não sei como que é essa relação entre eles e as lojas, porque assim, se as lojas têm acesso a todas as informações, porque uma coisa é você mandar um e-mail com uma norma técnica, uma NR, falando, olha, tá aqui. Outra coisa é você chegar lá para a equipe e falar assim, gente, ó, é o seguinte, se você for vender esse produto, ó, o cliente tem que estar ciente que é assim, funciona assim, essas são as limitações do produto. O produto pode ser o melhor do mundo, mas sempre vai ter uma limitação. Sim, sem dúvida. Aonde que pode ir, o que não pode? Faz toda a diferença, né? Aí o vendedor fala, a empresa pode falar, não, mas está aqui, né? Está na norma técnica do produto, está na caixa. Mas isso que eu falo, quando você está na loja comprando, você não pega a caixa do piso, você vê o piso. Você não leu a caixa. Quando chega na tua casa, não é você que abre o piso para instalar, é a tua equipe. Então, assim, se essa informação não chega para você de alguma maneira, vai dar ruim, alguma coisa vai dar errada, né? Então, ou melhorar essa informação com a loja, ou melhorar o canal de comunicação do cliente mesmo. Então, assim, ó, o cliente que comprar esse piso, ele tem que ser cadastrado na empresa, a empresa tem que notificar ele, falar, olha, atenção, cuidado, isso não pode usar assim. Alguma coisa eu acho que é a comunicação entre a comunicação. A indústria, quem produz e o consumidor final. O consumidor final, Legal. Entendeu? A qualificar a loja. Então, assim, o vendedor chegar, né? E você percebe que tem produtos que você vai comprar,
e você vê que o vendedor acabou de receber o treinamento daquele produto, né? Porque o cara, ele quer vender aquilo, ele tá confiante. Tá na ponta da tá língua. na ponta da língua. É o melhor atendimento que tem. O cara chega para você, você pergunta um negócio, ele, olha, isso eu não sei, mas disso aqui eu conheço tudo, né? E, pô, é legal, porque o cara manja daquilo, né? O cara sabe te explicar, ele sabe vender, ele tá encantado com aquele produto. Eu acho a melhor coisa que tem. Né? Eu falo isso porque lá na loja é isso. Quando você tem um hotel que treina o vendedor chega, fácil, né? ele fala quantos quartos tem, para onde que o quarto está virado, qual que é o padrão da roupa de cama, se é 100 fios, 200 fios, o cara sabe tudo, né? Então, assim, se você recebe isso, é outro atendimento. É outro atendimento. Legal. E aí você percebe qual empresa que é boa, porque quando você chega para comprar, se o vendedor tem informação da empresa A e não tem da B, você sabe que aquela empresa A está preocupada. Sim. Em capacitar a equipe de venda, passar informação. Legal. É um diferencial. E aproveitando você falou da sua empresa, da CVC, né? Vamos usar um pouquinho de você aqui também para os nossos... o pessoal que assiste a gente. Isso aí. Pro Fábio também, né? Que tem dúvida de viagem. Já pedi uma consultoria ali já vamos gastar esses bastidor. minutos aqui para você falar um pouquinho, dar um pouquinho de aula pra gente dessa questão também de... Legal. Talvez seja algumas similaridades com o material de construção ou com a questão de atendimento, de segurança, de saber o que está sendo oferecido. Fala um pouco pra gente da CVC. Legal. Ó, Fábio Júnior, o que eu vejo? Primeiro, a gente lida com um sonho, né? Você não está vendendo a casa pronta, né? Você está vendendo uma coisa futura, você está vendendo um monte de peça que lá na frente o cara vai ter. Eu estou vendendo um sonho, eu estou vendendo uma promessa ali para aquela pessoa, que ela vai para um lugar, vai para Disney, vai para Fortaleza, vai para Jeri, e a pessoa está imaginando aquilo. Ela não viu ainda o produto concretizado, né? E ainda assim, a casa, se o piso ali estiver errado, você dá para quebrar, né? A viagem, a prestação de serviço, uma vez que foi feita, se saiu errado, você não vai conseguir remediar aquilo. É traumatizante, né? Traumatizante. E eu falo que assim, é muito importante, eu falo que assim, a maioria das viagens, elas dão errado, não por causa da companhia aérea, não por causa do hotel, mas a diferença de expectativa entre o que o cliente tem e o que ele comprou. Né? Essa parte é a pior mesmo. É a pior. Então a gente vê muito isso, da pessoa chegar na loja, falar assim, não, pode ser o mais barato porque eu só vou para dormir. E aí você fala assim, mas você vai comprar o hotel mais barato, você vai para dormir mais a tua cama. Como que é a tua cama? É a mais barata? Teu quarto é o mais vagabundo que tem? Você dorme no pior lugar que tem? Não. Normalmente você tem um conforto. E você não vai querer dormir num lugar pior que o seu quarto. Né? É difícil isso pro consumidor. Mas ele fala assim, não, são só 6 dias, só 7 dias. É louco, pô. E aí, bastante, né? No segundo dia o cara já tá no morto. primeiro dia, na hora que o cara entra no quarto do hotel e ele abre e ele vê que o quarto do hotel tem uma mancha na cama, no lençol, ele fala, pô, mas na minha casa eu não tenho isso. Mas ó, você quis o mais barato do mais barato do mais barato que existe. Então é o que eu falo, você conseguir explicar isso pro cliente, né? Não é de vez em quando vender o mais caro, mas é vender o que é melhor para aquela família. Entender né? o dia a dia do cliente para também entender isso. E de vez em quando conseguir falar para ele, ó, de vez em ficar uma semana, fica 5 dias, mas pega um produto que é o melhor. Não é você ficar num hotel 5 estrelas, num resort, ter um mordomo, nada disso. Não que não seja gostoso esse tipo de venda. Eu tenho uma cliente, a Cris, ela acabou de voltar de Gramado e ela pegou um hotel, gente, fenomenal. Ela mandou assim, parece um palácio dentro. E ela é carioca, ela é fenomenal, minha cliente há 16 anos, ela me mandou as fotos, né, e tava carregando em um áudio. Eu falei, ferrou, tem coisa errada. Já imaginou bomba, né? E aí, na hora que eu abri o áudio, antes de abrir a foto, ela assim, puta que pariu, Ale, pensa no hotel bom. Eu falei, olha, deu até um alívio. Tirou um piano das costas, né, bicho? E aí, assim, aí eu vi as fotos. Gente, luxo. Ela falou, nossa, Ale, é isso que eu quero da minha vida, né? Legal. E é gostoso isso. E é o que eu falei pra ela. Ela e a mãe dela, a dona Glória, e eu falei pra ela, falei assim, olha, Cris, é hotel bom, pode ir. Ela tava com medo. Eu falei, não, vai, é tranquilo, porque tem hotel que a gente tem uma garantia de informação. Né? E a gente gosta de vender aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente recebe treinamento. Sim. Faz toda a diferença. E outro paralelo é exatamente isso, né? O online versus as lojas físicas, né? Por que a pessoa comprar comigo na CVC e não comprar no online? Por que a pessoa comprar do Júnior, do Fábio, ou não comprar online? O que é? É a garantia, o suporte, né? Uma coisa é a pessoa precisa falar comigo, a pessoa vai ligar no meu celular vai tocar, eu vou atender. A gente está à disposição para resolver.
problemas acontecem? Voo é cancelado, tem questão climática, tem coisas que fogem do controle, por mais que você queira que as coisas sejam perfeitas, né? Então tem hora que as coisas saem um pouco do planejado, mas o importante é você conseguir dar suporte. E sempre avisar isso para o cliente, que o cliente vai fazer uma viagem de 30 dias, passando em 6 países da Europa, por 12 hotéis. Se você falar para o cara vai ser tudo perfeito, eu vou estar mentindo, porque ele vai lidar com 12 recepcionistas de hotel, vai lidar com 12 camareiras diferentes, com culturas diferentes. Sim. E aí, assim, você tem que alinhar a expectativa dele e falar assim, olha, você pode estar indo no melhor hotel, mas está indo com 12. A chance de você pegar, assim, aí você começa aquela comparação, você foi num, tá legal, no outro você quer exatamente aquilo, você não quer uma coisa um pouquinho pior. Se no outro o cara não te der bom dia por uma diferença cultural, você já tem aquele impacto, isso aqui não é legal. Né? Atendimento, né? A gente gosta do Brasil, aquela coisa calorosa, as pessoas olharem, sorrirem, abraçar. Ferrou, né? Você vai para a Europa, o cara não olha na tua cara, né? O cara, de repente, o cara te dá um tablet para você fazer o check-in, o cara nem te explica que você tem que fazer o check-in. Você pergunta alguma coisa, ele fala, mas está escrito. Olha só. Né? Qual que é a dúvida, né? Está escrito. E, então, assim, você preparar o cliente para isso. Tem hotel na Europa, que é hotel bom, que é auto check-in, não tem mais funcionário. Você chega, você toca a campainha, digita o código do hotel, abre uma porta, você entra, você faz um check-in no totem que sai um cartão para você entrar no seu quarto. E é muito louco, que o pessoal está acostumado isso com o Airbnb, né? De fazer o seu próprio check-in em qualquer lugar que seja, mas quando vai para um hotel já não espera. E espera um negócio de um balcão, a recepção, com 3 pessoas atrás do balcão. E é isso. E o Airbnb, até que você perguntou antes, né, quando a gente estava conversando, né, se as pessoas, por exemplo, se elas têm essa migração de ir para o Airbnb do que o hotel. E o que eu percebo? A pessoa de vez em quando até arrisca o Airbnb. Mas assim, qual é o propósito da viagem? Você vai ficar se preocupando em arrumar sua cama, vai ter que se preocupar em limpar o banheiro, limpar uma cozinha, você está com a família, você vai ter que distribuir tarefa, vai ter que comprar coisa, cozinhar. Então, assim, de vez em quando se você bota na ponta do lápis toda a despesa que você tem com o Airbnb e toda a despesa que você tem com o hotel, de vez em quando não é uma coisa que dá uma diferença de preço absurda. Aí, principalmente se você for pensar assim, quanto tempo você vai perder, qual é o desgaste que você tem com isso versus a comodidade de um hotel. Então, o Airbnb eu falo que assim, eu não sinto uma concorrência. Assim, não é uma coisa que atrapalha a gente. E é essa questão de que assim, não tem informação, né? Você pega de vez em quando gente, que nem eu vi um cliente que pegou um Airbnb em Las Vegas, né? Ele imaginou que ele ia ficar na Strip, né? Assim, ali no centro. E ele estava a 55 minutos de carro do centro de Las Vegas. Que isso, a casa era linda. Ele estava em Los Angeles. Né? A casa era linda, ele estava no meio do deserto. A casa era linda, fenomenal. Ele falou, Ale, eu vou te fazer inveja, a casa é maravilhosa. Ele falou, mas é longe, pensa um negócio longe. Ele falou, dá até preguiça de sair da casa, né? E não tinha nada perto, não tinha um Walmart, não tinha um Walgreens, não tinha uma farm, nada. Tava isolado. Olha, uma mansão. Loucura. Mas é isso, é você entender essa expectativa. Então, eu falo que assim, se a pessoa quer ter uma consultoria, uma garantia de uma empresa, né, sólida, né? A CVC está 40 anos no mercado, aí mais de 40 anos no mercado, ele quer ter essa confiança, ele vai procurar uma loja nossa, vai conversar com a gente, vai comprar do Alê, da CVC, então ele vai procurar a pessoa, vai confiar no nosso serviço, porque ele vai saber que se precisar de alguma coisa a gente atende. E assim, eu carimbo embaixo tudo que o Alessandro disse, porque eu sou cliente, minha família é cliente do Olha, que Alê. legal. De fato, qualquer coisa que a gente tem, qualquer problema eventual que aconteça, assim, é só passar a mão no telefone e ele vai se movimentar para tentar resolver. É óbvio que nem sempre consegue, porque tem coisa que foge, mas assim, ele está disposto o tempo inteiro. Até 24 horas ele vai estar disposto para resolver ou tentar ajudar a gente ali. Então, existe de fato essa confiança, essa garantia. Além da CVC ter essa chancela da CVC, o Alessandro é uma pessoa que de fato é uma autoridade no assunto sobre viagens. A gente se sente seguro comprando viagens com a Alê. Então, toda vez que a gente vai viajar, sempre o Alessandro está envolvido. A gente vai comprar alguma coisa. Meu pai foi 30 dias de Santiago de Compostela e a turma dele lá. Alessandro CVC Viagens. Aí, ó.
Que legal. É isso. E faz toda a diferença, eu acho, ter essa segurança, né? Porque, pô, você vai falar de uma viagem, por exemplo, uma viagem para os Estados Unidos, para Europa, é um negócio que é muito dinheiro, cara. É um negócio custoso. E às vezes, você fazer de qualquer jeito e tentar economizar muito, você vai gastar muito dinheiro e não vai ter a experiência que você gostaria de ter. E você não consegue trocar depois, a experiência já foi, né? Verdade. É isso que é o Dinheiro problema. já foi, você não consegue exatamente. trocar. E assim, aí você vai conversar. Os atendentes do Ale também são capazes. Só que quando eu ligo pra ele, né? Pô, Ale, o que você acha? Eu lembro a primeira viagem que fui fechar com o Ale. Foi um resort, provavelmente, na Bahia. Falei, e aí? Ele falou, cara, vai nesse aqui que esse. Olha que legal. Assim, eu não sabia nada, nunca tinha ido em nenhum resort. Isso faz. Hoje é 2000, faz uns 14 Faz anos. 14, 15 atrás, anos, né? isso que eu ia falar. E aí, Ale? Ele falou, vai nesse aqui que você não vai se arrepender. E realmente, pra mim, pô, ele indicou o Iberostar pra eu ir a primeira vez, foi maravilhoso. Viagem É isso. gostosa ali. E aquilo, a gente não sabe tudo e quando a gente não sabe, a gente tem que se informar, né? É a mesma isso aí, coisa, vale porque pra assim, todo é setor. o mundo inteiro, né? Você não consegue saber de todos os Óbvio. hotéis em todos os lugares. É Então, isso. tem aqui esse QR Code vai É do nosso WhatsApp. do WhatsApp, Nosso então WhatsApp. vamos esperar o Vai CVC, né? Vai mudar Aqui, ó. dela. Aê! Quem quiser pode entrar aqui no WhatsApp da CVC, eu vou deixar na descrição também o WhatsApp Legal, de vocês, se você obrigado. permitir. CVC, qual que é o arroba do CVC lá do centro? É @cvc.sp.itaquá. É legal. E assim, gente, pode. Eu de fato assino embaixo e garanto que vocês não vão se arrepender se pelo menos contar uma viagem lá com o Ale. Ele vai dar todo o suporte, ele e a turma dele vai dar todo o suporte necessário para você ter uma experiência maravilhosa nessa sua viagem aí. Muito Legal. bom, muito bom. Legal. Obrigado, Ale, pela presença, pelo bate-papo que você teve com a gente. Foi muito enriquecedor pra gente, né, Fábio? Sim, a gente, em nome do Mate Conversa aí, agradecer essa troca de experiência. Eu achei que ficou bem bacana esse lado que nós ainda não tínhamos. Isso. De ter Importante ouvir. o usuário, o consumidor mesmo, que reformou, que teve lá no dia a dia de obra. O tempo nosso aqui é curto, eu acho que daria muito mais papo, muito mais experiência, muito mais história, mas fica aqui o nosso agradecimento, foi bem legal mesmo esse bate-papo nosso aqui. Imagina, obrigado. Obrigado, Júnior. Obrigado, Fábio. Foi um prazer estar aqui com vocês mesmo. Obrigado mesmo. Valeu, Boa. Ale. Obrigado. É isso aí então, pessoal. Muito obrigado aí. Se você assistiu até aqui, então, deixa o seu like, se inscreva no canal. E mais uma vez, eu vou fazer o apelo. Deixa aí nos comentários sobre o que você quer ver, Isso o que aí. você acredita que seja interessante a gente trazer aqui nessa comunicação entre fábrica e consumidor. Escreva aí nos comentários aí pra gente ir atrás da resposta. Isso aí. Valeu, galera. Até o próximo episódio. Valeu!